A gente estava falando da reciclagem, né? Quando nós fomos cortados. Então, a reciclagem, o que é a reciclagem? Nós temos duas formas de usar o material, de reaproveitar o material. Temos a reciclagem e o reaproveitamento. O que é reciclar? Eu pegar o meu material e ele virar matéria-prima novamente. É como se eu estivesse pegando o meu material para que ele fosse novamente a matéria-prima de fazer outro. Isso é reciclar. Quando eu não utilizo o material como matéria-prima, como ele vai ser só transformado, eu vou só modificar alguma aparência daquele material, a gente não fala que a gente está fazendo a reciclagem, a gente está fazendo a reutilização do material. Como é o caso do pneu. Então, quando eu pego pneu para poder fazer uma cadeira ou uma sandália, ou mesmo para eu triturar e colocar no meio de massa asfáltica, eu não faço a reciclagem do pneu, eu faço a reutilização. Porque a reciclagem, para que ela seja feita, eu tenho que usar o material como matéria-prima. O termoplástico, como ele aquece e ele é amolecido novamente, sem perder propriedade, eu posso fazer essa reciclagem. Então, todo polímero termoplástico, ele vai poder ser reciclado. Qual que é a principal dificuldade, então, que a gente encontra na reciclagem dos polímeros? A variedade que a gente tem de materiais plásticos. Então, nós temos vários tipos de plásticos, vários materiais plásticos diferentes. Então, não são só 7 tipos, são uma infinidade. E isso que é a dificuldade, porque eu vou ter que separar todos os polímeros para que eu possa reciclar, porque cada polímero ele vai apresentar uma característica, uma propriedade diferente. Os termofixos e os elastômeros não podem ser reciclados. Então, nem termofixo nem elastômero pode ser reciclado. Somente os termoplásticos podem ser reciclados, tá bom? Aí, quando a gente fala em reciclagem, normalmente nós temos aquela indicação. Toda embalagem que a gente compra hoje em dia, a gente tem com essas indicações aqui. O que significa esse triângulozinho com o número? O tipo de material que é encontrado, o tipo de polímero que é encontrado na embalagem. Então, se eu tenho PET, vai ser um PET é polietileno terefitalato. Quando eu tenho um PEAD, é um polietileno de alta densidade, PVC policloreto de vinila, PEBD polietileno de baixa densidade, PP polipropileno, PS é um poliestireno e os 7 são para todos os outros polímeros. Esses 6 polímeros que são os mais encontrados, os mais usuais, eles têm essa separação. Todos os outros a gente classifica como 7. Deixa eu ver se eu tenho uma embalagem aqui para poder mostrar para vocês. Então, tenho aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem o setzinho que é de outras. Então, isso aqui não é feito nem de PET, nem de PED, nem de PVC, nem de PP, nem de PS. É feito de outro tipo de polímero. Então, todo polímero, para ser reciclado, todo termoplástico, ele vai apresentar essa indicação mostrando qual é o tipo de polímero, tá bom? Que é isso que a gente precisa. Como funciona o processo de reciclagem? Então, nós temos o produto que a gente usa, por exemplo, um copo descartável. A gente tem esse copo descartável, esse copo ele vai virar o lixo. Aí a gente pega esse lixo e vai separar o plástico, separar naqueles tipos diferentes de plástico. Depois que a gente separa, a gente vai lavar e moer esse plástico. Fiz a lavagem, a moagem, eu tenho ele como matéria-prima. Então, eu vou secar esse plástico. Sequei esse plástico, eu vou fazer uma aglutinação. O que é uma aglutinação? Eu vou pegar um material químico, um aglutinador, vou colocar aqui esse plástico, ele vai se juntar novamente e vai virar como se fosse um sólido. Aí eu vou pegar esse material e vou fazer a extrusão dele para ter o macarrão, que é aquele negocinho, tipo aquela mangueira que a gente sai, tipo aquele fio que a gente sai de plástico. Esse macarrão tem que ser resfriado, granulado,
vai virar a matéria-prima, esse grânulo, e essa matéria-prima vai virar novamente um produto plástico. Perde muito pouco a propriedade. O que vai perder? As temperaturas que a gente vai ter de extrusão e injeção. Quando a gente tem um plástico reciclado, normalmente a temperatura que ele vai ter de extrusão e injeção vai abaixar um pouco. Então, por exemplo, um polietileno, ele pode ser extrusado a 180 graus. Depois que ele é reciclado, ele vai abaixar essa temperatura para 140 graus. Então, a gente vai ter uma leve diminuição da temperatura. Mas ele pode voltar a ser matéria-prima para produzir outro material. Existem três tipos de reciclagem, que a gente fala reciclagem química, mecânica e energética. A gente vai ver um pouquinho delas. A química é essa que a gente vai ter o reprocessamento do termoplástico, que a gente vai transformar ele em outros produtos químicos. Que aí esses outros produtos químicos eles vão servir lá de matéria-prima para centrais petroquímicas. Então, a gente vai pegar o termoplástico e ele vai virar aquele monômero inicial para que ele possa ser usado na indústria petroquímica. Professora, há alguma adição de produtos químicos nesse processo? Pode haver. Então, a gente pode colocar aditivo para melhorar as propriedades. O produto químico que sempre vai existir é o aglutinador. Então, a gente vai pôr um aglutinador. A gente pode colocar, por exemplo, um branqueador para poder melhorar a propriedade do plástico também. Então, pode haver sim a colocação de mais produtos químicos ali. Então, a reciclagem química, a gente vai pegar o termoplástico, vai transformar ele em matéria-prima para central petroquímica. A reciclagem mecânica é essa reciclagem que a gente faz para fazer novamente os nossos materiais plásticos, os nossos copos, colheres e etc. É este processo que tem separação, moagem, lavagem, aglutinação e extrusão. Isso a gente chama de reciclagem mecânica. E a reciclagem energética é quando a gente vai recuperar apenas a energia que a gente tem na obtenção do termoplástico. Quando esses materiais eles vão ser colocados como combustível na geração de energia. Então, se ele for usado como combustível, é energética. Se ele for matéria-prima para outro produto químico, a gente fala que é química. E se ele for produto químico para outro material termoplástico, é uma reciclagem mecânica. Simples assim, né? Aí a gente tem as normas, que elas vão dizer quais são as principais propriedades dos polímeros. A gente tem massa específica com a 9875, resistência ao impacto, dureza, fluência, resistência à tração, que é a STM D638, resistência à flexão, que é a D790. Então, todas essas são normas que elas vão dizer como tem que ser ensaiados as propriedades mecânicas e físicas desses polímeros, tá bom? As principais propriedades, massa específica normalmente vai variar entre 0,9 e 1,5 gramas por centímetro cúbico. São valores baixos, porque se a gente pega um material metálico, a gente tem novamente 7,85 gramas por centímetro cúbico, enquanto a cerâmica tem 3,30. Então, os materiais poliméricos, eles vão ter as menores massas específicas. A estabilidade dimensional, porque quando a gente tem um material cerâmico, ele pode sofrer uma retração térmica ou ele pode sofrer uma retração térmica, que é aquela contração volumétrica, e o material metálico ele pode sofrer aquela dilatação térmica. Normalmente o plástico não, ele vai ter essa estabilidade, ele não vai absorver água para poder aumentar o tamanho da peça ou diminuir o tamanho da peça. O comportamento mecânico, deixa eu ver se eu pus o gráfico aqui, não coloquei, daqui a pouco eu pego para vocês. Então, o comportamento mecânico, eu preciso de um diagrama para poder mostrar, só um instantinho. Comportamento dos polímeros vai depender do tipo de polímero que a gente está visualizando, que a gente está trabalhando. Achei aqui um, deixa eu ver se eu consigo abrir.
Vou parar de compartilhar essa tela com vocês da aula. Então, o tipo de deformação do material, o tipo de comportamento mecânico vai depender do tipo de polímero. Então, eu tenho polímeros que eles podem ser, como a gente tinha falado, polímeros frágeis, que ele vai aguentar uma grande resistência sem uma grande deformação, e aí ele vai romper sem deformação. A gente tem os polímeros que são chamados de polímeros plásticos. Esse aumento aqui está muito grande. Deixa eu mudar de cor. Então, os polímeros plásticos, a gente vai ter essa região elástica aqui, que é a chamada viscoelástica. Depois ele vai fluir até romper. Então, ele vai ter essa fluência que a gente chama de plástico. Esse outro aqui são os polímeros frágeis, polímeros plásticos. E a gente tem os elastômeros. Normalmente, os frágeis, eles vão ser termofixos. Os plásticos, eles vão ser mais termoplásticos. E o elastômero, ele vai ter aqui, ó, uma grande deformação para depois ter aumento de resistência. São os elastômeros. E para depois romper, tá bom? Mais ou menos assim. Aqui é um material polimérico, o ensaio é feito a partir de uma gravata de material, a gente chama esse tipo de corpo de prova de gravatinha, onde a gente vai ter a área útil, essa área útil ela vai ser alongada e aí vai acontecer a fratura em uma dessas direções. A gente consegue determinar da mesma forma que a gente determina para o metal, todas aquelas propriedades, tensão, deformação, módulo de elasticidade, tudo a gente consegue determinar para o polímero também da mesma forma. Resistência ao impacto vai ser aquela energia de impacto que o material plástico ele pode suportar. Então, os plásticos normalmente eles vão apresentar baixa resistência ao impacto, não vai ser uma alta resistência. Quando eles sofrem impacto, eles vão tender a quebrar. Inflamabilidade vai ser a capacidade que o plástico vai apresentar quando ele for aquecido. Então, os materiais plásticos, eles são inflamáveis, eles vão pegar fogo. Então, os plásticos, eles são inflamáveis. Os termofixos também são inflamáveis, mas em temperaturas maiores, tá bom? E quando eles são aquecidos, vai acontecer que eles vão se decompor em produtos mais voláteis. Os polímeros mais utilizados na construção civil, eu fiz uma lista para vocês e a gente vai falar brevemente de cada um, onde nós temos o polietileno, o poliestireno expandido, que é o isopor, o polipropileno, o PVC, o policarbonato, o polimetilmetacrilato, que a gente chama de acrílico, o polidimetilsiloxano, que é o que a gente chama de silicone, as poliamidas, que são o nylon, a fiberglass, que é como se fosse um polímero, uma resina com fibra de vidro, esse aqui é um termofixo, o poliuretano, as resinas epóxi e os policloropropenos. São os principais polímeros utilizados na construção civil. Então, normalmente o polietileno ele vai amolecer em baixa temperatura, são de facílimo processamento e tem uma ampla faixa de propriedades, ele é muito utilizado. É o polímero mais simples que existe. Polímero mais simples. Então, a gente tem o polietileno, que são dois, aquele que eu desenhei para vocês, a gente vai ter 2 carbonos, aí a gente vai ter um H de K e um H de K, com 2 hidrogênios ligados. E aí eu vou ter isso aqui repetido toda a vida. Isso aqui é o que a gente chama de polietileno, onde o meu monômero é o meu etileno, que são essas 2 moléculas de carbono aqui. Então, além do polietileno, eu tenho o polipropileno, que é simples também, que em vez de eu ter 2 moléculas de carbono, eu tenho 3. Aqui são os materiais da construção civil que a gente usa de polietileno. Então, nós temos o isolamento dos cabos e dos fios. A gente tem os eletrodutos.
eletrodutos de mangueira, a gente vai ter também as caixas d'água, capacete, tudo pode ser feito com polietileno, que ele é um material de facílimo processamento. O poliestireno ele vai ser um pouco mais complexo do que o polipropileno. Então, deixa eu ver se eu acho a cadeia do poliestireno para vocês verem. Não achei aqui ainda. O monômero. O poliestireno, cadê? Ele é aqui, ó. Então, o poliestireno ele é mais ou menos dessa forma aqui. Ele vai ter um anel e esse anel vai ser ligado nesses dois carbonos de estireno. Por ter esse anel benzeno, ele vai liberar uma fumaça preta quando é queimado. Ele é pouco flexível, porque como esse é um monômero, a gente vai ter vários desses ligados um ao outro. Então, ele não vai ser tão maleável quanto o polietileno é. Ele vai ter baixa densidade, vai afundar na água, queima facilmente e é aplicado normalmente em aparelhos de iluminação. Então, isso aqui é uma tampa de vaso de poliestireno, também pode ter, e aparelhos de iluminação também a gente aplica o poliestireno. O poliestireno expandido, ele tem o mesmo monômero, mas a gente vai colocar ar nele. Então, a gente faz a inclusão de ar. 95% do poliestireno expandido, ele é de ar, e é o que a gente chama de isopor. O polietileno expandido é o isopor. Isopor, vocês sabem que ele é utilizado para isolação, ele pode ser utilizado para enchimento de paredes, então para várias outras coisas o isopor também pode ser utilizado na construção civil, tá bom? O polipropileno ele vai flutuar, então ele vai ter uma massa específica menor do que o da água. Amolece em baixa temperatura também, porque ele é o segundo polímero mais simples. Então, o primeiro é o polietileno, depois vem o polipropileno. E a gente coloca ele para tubos, conexões, eletrodutos, fibras de polipropileno. Tudo isso a gente pode ter do polipropileno, porque ele também, como o polietileno é, simples de ser processado. O PVC é um dos mais utilizados, então, em termos de comercialização, é o que tem maior volume de comercialização na construção civil. Ele é utilizado para vários produtos, ele pode ser flexível, ele pode ser rígido, ele pode ser utilizado com baixa densidade, alta densidade, e ele amolece normalmente a uma temperatura de 80 graus, que é bem baixa essa temperatura. E como a gente coloca retardador de chama, ele vai sofrer a queima com mais dificuldade. Por isso que ele é tão utilizado. Pode ser utilizado para forro, calha, divisória, revestimento, tubos, conexões. Tudo pode ser feito de PVC. Então, a gente tem telhas que podem ser de PVC. A gente pode ter questões de iluminação, forros, encanamentos, todos de PVC, tá bom? Então, PVC é o mais utilizado. E aí a gente tem os que substituem o vidro. Então, a gente tem o polimetilmetacrilato, que é chamado de acrílico. Então, a gente conhece como acrílico, que ele substitui o vidro. Então, ele vai ter uma qualidade ótica e aparência que são semelhantes ao vidro. Aí a gente faz a substituição, pode ser utilizado para box, para algumas janelas, apesar de que ele tem uma pequena resistência, ele não é tão resistente quanto o vidro. A gente pode utilizar para telhas também de polimetilmetacrilato, que é o acrílico. E nós temos o policarbonato, que é outro substituto do vidro. Mas esse policarbonato, ele vai ser muito melhor do que o acrílico, então ele é mais caro do que o acrílico. Ele pode substituir o vidro também em coberturas, fechamentos, onde exigem iluminação natural, e ele é mais resistente, ele é 250 vezes superior ao vidro
e 50 vezes superior ao acrílico. Ele vai ser mais resistente ele vai ser mais tenaz do que o vidro e do que o acrílico, tá bom? Policarbonato. Policarbonato é o material que são feitas as lentes dos óculos atualmente. Então, atualmente, os nossos óculos não são feitos mais de vidros. Quem é mais velho, quem usava óculos há um tempo atrás, o óculos quebrava, porque era um óculos que era feito de vidro. Hoje em dia não é feito de policarbonato. Então, não adianta passar álcool no óculos, porque o álcool não vai limpar o óculos. Por isso que o óculos tem que ser limpo com água e sabão, que é o que vai tirar. O álcool, dependendo da qualidade da lente, o álcool pode manchar ainda mais a lente, tá bom? Porque elas são feitas de policarbonato, que é esse material mais resistente que o vidro, e ele é mais caro também. Aí a gente tem o polidimetilsiloxano, esses nomes bonitos aqui, que é o silicone. Então, o silicone é utilizado para diversas coisas, é um dos polímeros com mais diversidade de utilização, mas na engenharia civil a gente utiliza para fazer juntas e para usar como... não é para colar que a gente fala. Esqueci o nome também, gente. Hoje a cabeça tá bem ruim. Então, a gente utiliza para juntas na engenharia, o silicone. As poliamidas a gente conhece normalmente como nylon e elas vão ser como se fossem os tecidos. Então, pode ser utilizado como reforço em telhas, reforço em buchas, dobradiças e outras coisas. É o nylon, tá? O nylon, ele também pode ser utilizado como tecido. Então, aquelas bermudas de nylon, roupas de nylon, é feita de polímero, tá? O nylon é um polímero. Por isso que quando a gente vai passar é mais perigoso de queimar. Fiberglass normalmente são fibras de vidro com uma resina polimérica, onde a resina vai ser um material termofixo. São materiais muito nobres e eles vão ter alta leveza, alta resistência e uma facilidade de moldagem também, podendo colocar em vários tipos de formatos que a gente quer. O poliuretano são as espumas, então ele vai ser um produto sólido com textura de espuma. Então, ele é utilizado para fixação de esquadrilhas, contramanco, telhas isotérmicas, isolamento térmico e acústico, fechamento de trincas, diversas coisas a gente consegue utilizar o poliuretano. Aqui eu coloquei só a espuma para vocês verem, não coloquei ela na utilização. Então, aqui é fazendo isolamento de telhas, de juntas. As resinas epóxi, que a gente pode fazer injeção em fissuras para poder salvar uma fissura. E o policloropropeno, que é chamado de neopreno, ele é como se fosse uma borracha. Então, o neopreno é uma borracha que ele vai ter um elevado desempenho quanto à resistência. Ele tem alta resistência mecânica e ele vai ser dificilmente inflamável. Ele vai ter dificuldade de entrar em combustão, tá bom? A gente pode utilizar ele bastante como apoio em pontes, que é utilizado o neopreno. Aqui só mais um exemplo de como ele é utilizado. Aqui é uma camada de neopreno. E também pode ser utilizado para isolamento de cabos, tá? Gente, só isso tudo.